Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Samuel, capítulo 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Vai ser também narrado em 1 Crônicas 13, do 5 ao 14. Nós vamos tirar ensinamentos interessantes aqui. Diz o seguinte o texto. 2 Samuel 6:1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de falha, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa desta irreverência, e morreu junto à arca de Deus. Verso 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Isso aqui traz um ensinamento muito interessante, porque vai nos mostrar que na forma como nos relacionamos com Deus, nós podemos ser abençoados ou nós podemos ser julgados, né? A mesma coisa nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, quando Abel e Caim trazem ofertas ao Senhor. Os dois trazem ofertas, um é aceito, o outro é rejeitado, por causa do tipo de oferta e da atitude do coração. Sempre quando nós vamos servir a Deus, Ele vai olhar primeiro para nós, depois para o nosso serviço. Sempre quando nós vamos ofertar ao Senhor, Ele vai olhar primeiro para nós e depois vai olhar para a nossa oferta. O desejo de Deus é que nós sejamos obedientes e sejamos inteiros no serviço ao Senhor, na obediência ao Senhor. É interessante que na derrota dos filisteus, Davi consulta o Senhor. Já quando é para levar a arca, Davi não consulta ao Senhor e ele vai deixar a cargo de Abinadab, seus filhos, né? E vai citar aqui o nome de 2, Uzá e Aiô. E é interessante, porque lá em Êxodo, capítulo 25, é onde está estabelecido como se deve transportar a arca. E a arca ela deveria ser transportada no ombro dos sacerdotes. Amém? É muito importante nós entendermos isso. E não num carro, né? Então, Êxodo 25 vai prescrever de que forma a arca deveria ser transportada. E nós vemos aqui que eles são levados num carro novo. Esses filhos de Abinadab, eles vão conduzindo e de repente um dos bois tropeça e o carro pende e a arca vai cair e Uzá, ele estende a mão para segurar a arca, porém ali ele vai quebrar, né? Algo que não poderia ser feito. A Bíblia vai chamar de irreverência, aqui no verso 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Parece que é algo bom, mas vai mostrar que isso foi um ato de irreverência. A palavra também no original significa de imprudência. Eles foram imprudentes quando levaram a arca num carro novo e não nos ombros dos sacerdotes, e Uzá foi imprudente quando tentou
segurar a arca. Isso mostra quanto eles estavam distantes da observação da lei de Deus. Claro, eles não percebiam, mas estavam distantes. Por que eles não percebiam e estavam distantes? E isso é muito comum hoje. Muitos crentes que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, a sua forma de viver, a sua forma de servir, a sua forma de ofertar estão distantes porque eles não observam o que a palavra de Deus diz. Eles vão mudando de pouquinho em pouquinho, não renovam a sua mente pela palavra e vão começando a viver uma vida natural, uma vida normal. E isso, infelizmente, faz com que eles não desfrutem das promessas, das manifestações das promessas que a Bíblia prescreve. E muitos deles acabam se revoltando contra Deus, como se Deus fosse culpado e não eles. É interessante, isso vai acontecer com Davi também, né? Então, quando esse ato irreverente, né, acontece, porque nem mesmo os sacerdotes tinham permissão para tocar a arca ou olhar para dentro dela, porque era muito sagrado. A arca não estava sendo transportada de acordo com as instruções de Deus, por isso, quando surgiram as dificuldades, não havia forma aceitável de tratar com elas. Se a arca tivesse sido transportada no ombro dos sacerdotes, como ordena a lei, isso não teria acontecido. Então, é muito importante nós observarmos aqui. E quando a ira de Deus cai sobre Uzá, o verso 8 vai dizer: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Olha, Davi desgostou-se. Davi não ficou feliz. Mas é interessante que ele não vai ficar revoltado. O que acontece com alguns crentes hoje é que quando eles desgostam de algo de Deus, eles se revoltam, né? A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 3, para nós não ficarmos enojados quando somos repreendidos pelo Senhor, porque o Senhor nos repreende para o nosso próprio bem, né? O escritor aos Hebreus vai dizer que aqui os pais ensinam conforme bem lhes parecer. O Pai Celestial não, ele nos disciplina para o nosso próprio benefício. Então, é muito importante e nós não vamos ver isso somente com Uzá, nós vamos ver isso com outras pessoas. Deus valoriza muito a devoção do seu povo, manifestada na adoração. A humildade de Davi no culto, a arrogância de Uzá, bem como as críticas de Mical, que nós vamos comentar amanhã, em relação ao culto, tem muito a nos ensinar. Adoração e louvor devem estar entre as nossas mais altas prioridades. Então, como aplicar isso, né? A fé sempre vai levar você a aprender a louvar a Deus por todas as vitórias e ganhos espirituais. Compreenda que isso aumenta suas chances de obter outras vitórias. Não pense que é você que tem muita sabedoria, que é muito inteligente. Se lembre do Senhor. Ele é que te dá graça, ele é que te fortalece. Adore o Senhor com todo o seu ser, como uma resposta apropriada à sua presença. E tenha cuidado para não criticar formas de culto que não lhe são familiares. Proceder dessa forma pode produzir futuras situações infrutíferas. Amém? Então, Davi, logo na sequência, depois de ter se desgostado, né? Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. O verso 9 diz: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Olha que coisa interessante. Era para Davi ter feito isso antes, quando ele fez lá na campanha e na batalha com os filisteus. Ele era um general de guerra, era agora o rei de Israel e sabia muito bem que nas batalhas eles dependiam do Senhor. Porém, em outras áreas, Davi ainda estava aprendendo. Então, é muito importante nós entendermos isso. Quando nós percebermos alguma coisa, seja juízo do Senhor, seja circunstâncias que são consequências da nossa desobediência à palavra de Deus, não se desgoste a ponto de se rebelar, mas se desgoste a ponto de temer e consultar ao Senhor. Amém? Então, enquanto o Senhor não respondeu, o verso 10 vai dizer: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Aleluia! Amém? Então nós vemos aqui
que a arca foi deixada na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era da cidade levita de Gat-Rinom. Era conveniente que a arca ficasse com ele, porque era da ordem dos levitas que cuidavam as portas. E um dos deveres deles era o de cuidar da arca no tabernáculo sagrado. Aí diz, o versículo 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Agora imagina, o histórico de que Uzá tocou na arca e morreu. Agora a arca está na casa de Obed-Edom. Tinha outras coisas também. Os deuses filisteus caíram prostrados por causa da presença da arca. Imagina Obed-Edom. Ele ia com certeza, durante a sua casa, durante o tempo que a arca esteve na sua casa, ter muito cuidado e buscar reverenciar aquilo que representava a presença de Deus. Você tem reverenciado a presença de Deus na sua vida? Quando você está no culto para adorar, para servir e para receber a eterna, santa, imutável e poderosa palavra de Deus, ou você está no culto como um avaliador, julgando as manifestações do Espírito, julgando as pessoas e não desfrutando da bênção que é estar presente no culto. Então, fica esse ensinamento de hoje, que você possa ler a sua Bíblia, meditar bastante e lembrar, precisamos ter cuidado para não sermos imprudentes com aquilo que nós vivemos para Deus. Amém? Então, quero estimular você a ler sua Bíblia, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.